Esse início de trabalho, eu sou grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula é muitos minutos, depois tem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Ano Novo 1935. É bem importante assim a gente fazer esta observação, que todos os anos, no início do ano, a pessoa está sempre querendo uma maneira diferente. E essa maneira diferente nós sabemos assim que as pessoas fazem pedidos, fazem promessas, e depois nós sabemos que são poucos aqueles que unem as mãos em oração, aproximando o seu espírito do Criador. Normalmente as nossas referências estão sempre para a vida de matéria grosseira. E sempre nós achamos assim que nós temos o direito de fazer os pedidos e esses pedidos virem conforme nós pedimos. Nós fazemos com que a terra fique sob os nossos pés. A vontade nossa tem que ser de acordo como nós achamos. Nós não trabalhamos com a vontade do Criador, de tendo uma mobilidade dentro de nós e verificando se aquilo que nós pensamos, se aquilo que nós fazemos está de acordo para a minha vida, para a vida daquele que anda pensando. Então, cada um de nós que teria que estar fazendo um trabalho assim. Depois, nós sabemos que existem as profecias e que existe também a fala do Filho do Homem. Porque quando Jesus foi colocado na cruz, ele disse, Pai, perdoai-lhes. Quer dizer que aqueles que estavam cometendo aquele ato, nós tínhamos que lembrar assim, que nós tínhamos que ter tido o conhecimento das profecias e aquele ato que Jesus pediu para que não os condenasse, tem relação assim. Ficamos alheios às profecias e às anunciações. Mas nós sabemos que todo ato que nós fazemos, nós temos que colher. Com a vinda do Filho do Homem, ele trouxe para nós os ensinos, aquilo que ele falava e aquilo que ele falava ensinando e aquilo que ele falava realizando. Então, são duas maneiras diferentes de falar, que através dos estudos nós tínhamos que ter essa sensibilidade para ver as informações, as instruções e as advertências. Então, quando nós estivermos estudando o livro Na Luz da Verdade, nós tínhamos que ter bem presente dentro de nós essa maneira que existe no livro, nessas orientações. Depois nós sabemos assim que aquilo que foi feito nós temos que colher. Então, independente de qualquer coisa, independente que a fala de Jesus pedindo perdão para o ato que nós cometemos, também temos que cumprir aquilo que nós fizemos. Então, a palavra, ela percorreu os universos. E agora ela se encontra de novo na Terra, pois daqui foi que ela partiu. Agora os seres humanos têm que colher. Se nós observarmos nos últimos 100 anos, todos os países passam por situações. Muitas vezes essas situações difíceis não chegou na nossa moradia ainda, não chegou ainda naqueles que são nossos queridos. Mas se nós observarmos na casa dos nossos conhecidos, essas situações difíceis já aconteceram e continuam acontecendo. Então, na nossa vida, nós tínhamos que ter muito cuidado no início do ano, porque vai iniciar um ano, a pessoa acha que agora vai ser diferente. Precisamos de lembrar que uma colheita daquilo que foi feito gasta-se meses. E nós sabemos que determinadas árvores, para dar frutos, gasta 4 anos. É só observar o tamanho do fruto
Então aquela árvore tem que ser muito qualificada para resistir àquele peso daqueles frutos que ela vai trazer. Então uma realização não é assim. A mesma coisa acontece quando uma pessoa tem vontade de melhorar com os seus costumes. Então muitos fazem observação assim. Eles relatam que sonha que está cometendo aquele costume. Que aquele costume que ele tinha vontade de melhorar, ele vai dormir e ele faz aqueles atos daqueles costumes. Depois nós sabemos que para melhorarmos, para entrarmos numa condição melhor, também nós temos que melhorar a nossa constituição. É um procedimento físico. Junto com a constituição, nós temos que melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos atos. É físico. Se a pessoa continua tendo pensamentos que não traz nenhum benefício, não traz uma elevação para ela mesma, podemos confirmar assim. A pessoa vai pensando naquilo que ela julga que está certo e ela vai mudando o seu rosto. Então, para nós termos uma colheita melhor daqueles atos que nós cometemos, nós temos que fazer esse esforço. E um esforço é a vida toda, porque nós sabemos assim que uma célula dura 22 dias. Então aquela criança, para mudar no colégio, no ano letivo, ela teve que frequentar aquele ambiente o ano todo e todas as recomendações pedidas pelos professores, ela teve que fazê-los. Isso é um procedimento. Então, para nós termos uma colheita melhor no novo ano que vai se iniciar, temos que lembrar esse procedimento é o ano todo. Temos que lembrar daquela árvore que gasta até 4 anos para possibilitar os frutos. Então, as tendências que nós temos, nós tínhamos que lembrar que não é somente dessa época. Fica bem fácil assim da gente ir confirmando que trouxemos tendências de épocas anteriores. Pode ser tendências boas, a polidez, a bondade, porque normalmente nós temos tendências que não são boas. Isso fica bem fácil assim de confirmar que eu vejo no outro aquilo que ele tem, a sua beleza ou os seus bens materiais, em vez de ficarmos felizes de conhecer uma pessoa que está podendo ter aquela beleza, aqueles bens, porque nós conhecemos o passado daquela pessoa e nós vemos que ele trabalhou de uma maneira lúcida, de uma maneira que possibilitou que ele viesse a ter. Em vez de ficarmos felizes, então normalmente nós temos inveja, temos ciúmes, achamos que poderíamos estar no lugar daquele um. Ano Novo, 1935. Então, tínhamos que fazer o trabalho de ir verificando quando estudamos o livro Na Luz da Verdade e que tínhamos que aprender a diferenciar as falas dos ensinos, das advertências, que são diferentes, e sermos cuidadosos para melhorarmos. E esse esforço não é para um período, é a vida inteira, porque nós sabemos que a pessoa envelhece. Em vez de ser um exemplo para os mais novos, poder olhar naquele que envelheceu uma maneira nobre de ser, de portar-se. Aquele jovem não tem aquele envelhecido como referência. Tanto faz o homem como a mulher, da nobreza, da beleza. Esse trabalho é um trabalho individual. Esse é um esforço que nós precisaríamos de fazer para nós. Porque toda a melhora que um ser humano apresenta para ele, essa melhora melhora aquele ambiente em que ele convive. E ele fica bem com ele mesmo. Depois nós tínhamos que lembrar assim, o procedimento de evolução, nós tínhamos que ter uma confirmação no nosso lar. É sempre individual, porque durante um período
aqueles tutores, eles podem trazer aqueles filhos para perto, para o convívio nos estudos do livro Na Luz da Verdade. À medida em que eles vão tendo o amadurecimento, eles arrumam outros compromissos, dificilmente continuam perto para ter um procedimento de ter um saber, de aprender a ter uma diferença daquilo que vai ser bom para a vida dele. O nosso trabalho normalmente está sempre relacionado para as coisas de matéria grosseira. Fica bem fácil assim da gente observar. Sempre queremos ter um aprendizado para aquilo que nós vamos utilizar. Toda a época da nossa vida, nós tínhamos que fazer essa diferença. Do jeito que tem os ensinos, que nos orientam, e tem também as advertências, também tínhamos que fazer o trabalho de verificando que tem as coisas que precisamos para a nossa vida de matéria grosseira e que tem as coisas que nós precisamos para o nosso espírito. Esse é o trabalho, quer dizer que a diferença que existe, porque tem uma coisa bem simples assim. Nasceu, a pessoa sabe que vai morrer. Pode morrer quando criancinha, pode morrer na fase de adolescente, pode morrer envelhecido. Mas essa é uma condição que ninguém tem dúvida. Quer dizer que teríamos que ter um procedimento de ter também o conhecimento da continuação da vida. Assim como se fôssemos previdentes, faríamos um trabalho conosco na nossa vida de amadurecido como o Criador faz com o seu plantel. Ele seleciona aquilo que vai ser bom para aquele plantel. Nós não fazemos esse trabalho, nós nos entorpecemos. E depois tem aquela referência bem grave assim, porque o outro está aparentando, nós achamos que o outro é. É uma naturalidade assim que nós não fazemos um trabalho como o cão faz. O cão, normalmente, mesmo aquele cão que nós damos o nome de vira-lata, aquele cão de rua, ele tem uma qualidade dentro dele que ele não se engana. Então, somos mais evoluídos, precisaríamos de fazer esse trabalho, de fazer também a seleção com quem nós tínhamos que relacionar. Fica muito fácil assim de fazer essa observação, porque tem um ensino bem importante que fala assim: diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Essa é uma referência bem importante que nós precisaríamos de lembrar a vida toda. Se a pessoa tem uma referência boa, então os seus pensamentos, os seus atos, a sua fala é de nobreza. Então precisaríamos de procurar conviver com pessoas assim. Se a pessoa não tem uma índole boa, então lembrarmos que essa pessoa, o jeito que ela tem o comportamento, também não seremos considerados por esta pessoa. Se surge um imprevisto, nós não seremos considerados. Então é um procedimento assim bem claro na nossa vida. E ficaria fácil para cada um de nós ter a perspectiva para o ano seguinte. A maneira que nós precisaríamos de ter com os nossos pensamentos e de ter dentro de nós aquela naturalidade. E aquela condição bem simples assim, que a pessoa julga que ela precisa de ter uma realização no ano seguinte. A mobilidade dentro dela precisa de ver se ela vai ter a capacidade de usar bem aquilo que ela está pleiteando. Então nós sempre queremos, não temos essa mobilidade que nos possibilitaria uma naturalidade de nos tornarmos felizes, porque toda a responsabilidade que nós temos, a responsabilidade é para aquele que criou aquela condição. Depois, aquilo que plantas, hás de colher. Não tem a capacidade de administrar, de gerenciar
aquilo que pleiteou vira um tormento na vida daquela pessoa. Depois nós sabemos assim que todo começo de ano tem aqueles que ficam em bebedeiras, ficam fazendo um procedimento de achar que o destino pode ser melhorado. Esse procedimento teríamos que lembrar assim: se esse não tem um comportamento adequado, então tínhamos que nos ausentar desse, porque recebemos influência. Essa influência é bem importante assim, porque se um adulto coloca uma criança no colo, esse adulto não tem costume bom. Quando aqueles responsáveis pegam aquela criança de volta, a criança está com o cheiro daquele adulto, daquele costume que prejudica a saúde. Quer dizer que esse cuidado é um procedimento que tínhamos que ter. Quer dizer, aquele que tem o costume que prejudica a saúde, ele não considera as outras pessoas, mesmo sendo o patriarca da família, porque agora ele prejudicou o pequeno e prejudica todos. Quer dizer que os costumes que nós temos de passagem do ano é assim, de prejudicar-se e prejudicar todos aqueles, porque são poucos aqueles que juntam as mãos em oração para que o seu espírito se aproxima do Criador. Cada um teria que fazer esse trabalho de verificando como ele precisa para ele, porque quando fica envelhecido as pessoas ficam com medo, porque não fez um trabalho da continuação da vida. Aquela condição bem importante que alguns casais já pôde verbalizar. Esse filho tem o costume daqueles nossos conhecidos. Como é que isto é possível? Pois ele agora tem os costumes, a influência daquele conhecido no período de gestação. Então quer dizer que antes do nascimento já tínhamos que nos prepararmos para uma vida melhor. Uma vida melhor, a pessoa tem que lembrar, não é que tenha ter muito recurso financeiro, porque nós fazemos só assim. A nossa referência é de ter muito recurso financeiro. Não, de ter saúde, de ter saber, de ser considerado e aprender a considerar o nosso próximo. Evidentemente, aquele próximo que está trabalhando para pertencer àqueles que vão caminhar para o destino do paraíso. Quer dizer que não é próximo, porque nós temos no ambiente de trabalho muitas pessoas que têm os propósitos diferentes. Então, toda a época da nossa existência é esse trabalho que nós precisaríamos de ter para nós. O livro Na Luz da Verdade, ele é uma fonte de referência que nos possibilita uma condição bem importante. Toda dúvida que nós temos, que apresenta, ele nos possibilita ter um saber para ter o esclarecimento que nós precisamos. E nós tínhamos que ter uma coisa bem presente dentro de nós: a sensibilidade para perceber aquilo que nós recebemos e que nossos pais receberam também. Uma fé cega. Uma fé cega. E depois nós, com a nossa fé cega, nós colocamos na mão do Criador e falamos assim: eu estou na mão do Criador, Ele é que sabe o meu destino. Não, o destino é feito para cada um. Cada um pode fazer o que ele quer da possibilidade do seu destino. Depois nós tínhamos que ter essa sensibilidade de ver que uma fé só pode ser com conhecimento. Não tem como ter uma fé cega. E depois tem muitas outras coisas aí, porque para ter o conhecimento já começa com o primeiro mandamento: não terás outros deuses ao meu lado. Quer dizer que no início do ano a pessoa já tinha que estar bem presente dentro dela. E depois não é no último instante que a pessoa vai ter uma clareza. Quer dizer que quando chegar o início do ano, a pessoa já tem que ter tido feito uma plantação de conhecimentos para que ela tivesse uma clareza onde é que ela quer colocar os seus desejos
e os seus pensamentos e a maneira que ela precisa de ter para ela, não é para as outras pessoas. Porque se nós fizéssemos um trabalho assim, tínhamos que ir observando os nossos ascendentes, como é que eles se encontram na velhice, a confiança que eles têm da continuação da vida. É bem simples, porque dificilmente encontra um envelhecido que sabe da fase da vida que ele se encontra e o medo da continuação da vida. Então, quando começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, vem aquela paz dentro da pessoa. E a paz a pessoa tem que lembrar, não é porque ele acomodou-se, é porque ele tem uma segurança. A mesma coisa existe na moradia, na onde ele se encontra. Ele fica tranquilo naquela moradia, é quando ele tem a confiança de que a segurança necessária que ele colocou naquelas portas se encontra em utilidade. Então, o uso da segurança, o uso da paz se encontra assim. Mas tem outra coisa bem importante também, porque a paz, a pessoa para tê-la, ela tem que estar trabalhando no seu mundo de matéria fina. O mundo de matéria fina é aquele mundo que nós sonhamos, que a gente pode observar assim, que nós vamos mexer na maçaneta da porta e a nossa mão passa pela maçaneta. E depois fica bem fácil assim, da pessoa sonhou que ela estava num outro continente, ela sonhou que recebeu um presente e ela acorda como se estivesse segurando aquele presente. Então, o mundo de matéria fina, também a pessoa precisa de aprender a limpá-lo do seu ambiente, porque nós sabemos que quando uma pessoa considera a outra, ela não entra no ambiente do outro. E fica bem fácil assim, anteriormente, um garoto não entrava na casa do outro de qualquer maneira, e aquele já amadurecido, quando ia entrando, ia chamando pelo dono da casa. Quer dizer que se nós tínhamos que lembrar assim, que existe também os incoerentes. Então, para que venhamos a ter paz dentro de nós, também tem que ser feito o trabalho de repelir aqueles que não foram convidados para permanecer naquele ambiente que nos pertence. Lembrando assim do jeito que nós comportamos e que muitos têm o costume de muitas bebidas, sempre desafiando o destino, e aqueles que têm vontade de ter uma melhora dentro dele, são muito poucos aqueles que fazem uma oração verdadeira para aproximar seu espírito do Criador, para que o ano que está iniciando seja um ano que a pessoa possa levar com segurança, para que a sua vida tenha aquela condição de ter saúde e de ter saber de quando vier a precisar. Então, o esforço que nós precisaríamos de ter é todo dia esse cuidado de ir plantando com o saber aquilo que nós precisamos para nós, aquilo que vai nos possibilitar uma condição de viver de acordo com os ensinos. Quando conhecemos uma pessoa que apresenta uma nobreza, uma polidez, ou amadurecido, ou uma criança em formação, nós lembramos daquela pessoa de uma maneira agradável. E é bem grave assim, porque se uma outra pessoa apresenta um descuido, esse que apresenta descuido de falta de polidez, de coerência, ele também não é convidado para permanecer junto àqueles que apresentam a polidez. Então, a polidez, a nobreza, é isso que nós precisaríamos de desenvolver. Desenvolver a maneira de ter o saber e de viver de acordo com o saber que nós adquirimos, para que a paz entre dentro de nós. Então, toda a época, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir verificando as informações, as instruções e as advertências
porque através dos ensinos nós sabemos assim que não valorizamos aqueles que trouxeram os ensinos, e temos que lembrar sempre que os ensinos vêm de uma condição superior e que a fala daqueles que trazem os ensinos é a fala de Deus. Quer dizer que nós recebemos a fala de Deus, tínhamos que fazer um trabalho para assimilar esta fala e viver de acordo com ela. Então não é mais ou menos para um período, é a vida toda nos esforçando para nós mesmos, não é para os outros. Porque quando uma pessoa melhora, ela melhora para ela não melhora para os outros, ela melhora para ela, porque ela vai ter aquela condição bem importante de tornar-se agradável primeiro para ela. Porque também, ao contrário, nós já ouvimos, muitas pessoas falam assim, que não se aguenta. Quer dizer que se o próprio não se aguenta, então o que ele irradia, aqueles que se encontram nas suas proximidades, fica muito ruim conviver com um que fala assim, porque as irradiações dele são desagradáveis. Tanto é que anteriormente tinha uma referência que fazia sobre uma pessoa que tinha um comportamento assim. Aquele que não se aguenta, ele também torna-se o ambiente em que ele frequenta um ambiente hostil, porque o termo que usava anteriormente era assim, envenena todos. Então, aqueles que se encontravam com harmonia perdem a harmonia. Depois nós sabemos assim, porque foi feito uma intenção, a pessoa tem que lembrar que é igual ao plantio. Tem que ir tirando as ervas, que vai, se aquelas ervas ficarem ali, junto com aquele plantio que foi feito, então a terra vai ter que dividir a propriedade com aquela plantinha que não vai apresentar utilidade junto àquele que foi plantado. Então, no nosso relacionamento, na nossa vida interna, os nossos objetivos também têm que ser assim. Tem que ir tirando as tendências. Então, quando fala que nós precisamos de fazer sacrifício, precisamos mesmo de sermos cuidadosos, sermos metódicos, alimentar direito, possibilitando que o nosso corpo de matéria grosseira fica sadio e ele nos possibilita aquela condição bem importante de poder usá-lo. Porque quando a pessoa está exaurida ou quando ela entorpeceu, ela não tem como pensar. E aqueles que depois entram num procedimento de fazer uma reflexão, os termos que eles usam é assim, não sei onde eu estava com a cabeça, mas tem que lembrar que antes de estar com a cabeça, a pessoa estava lúcida. Quer dizer que o nosso procedimento sempre é antes. Então, aquele impulso que nos possibilita perder a lucidez, então, o zelo que nós temos que ter com os ensinos, possibilitando que os auxílios venham até nós, para nós, não é para os outros, porque assim, com os auxílios, também seremos sempre beneficiados. Então, nós vamos mudar o nível que nós nos encontramos. Não é somente na véspera do ano é que a pessoa vai fazer o pedido esperando o que o ano novo vai trazer. É o ano inteiro para que a pessoa venha ter uma colheita boa, uma maneira boa, e fazendo uma observação se ela está tendo o merecimento que precisaria de ter. Então, todo o esforço que cada um precisa de fazer não é somente para um período, porque nós sabemos que nós temos um nível. Se nós nos esforçarmos, nós melhoramos a nossa condição interna. Se nós descuidarmos, nós voltamos para a condição anterior. É um processo natural. Então, ficar em cima do propósito que nós precisamos é a vida toda, não é para um período. Então, o livro Na Luz da Verdade nos possibilita esse auxílio. Estuda o livro Na Luz da Verdade.